É isso aí, galera. Aqui é o professor Nivaldo e estamos voltando aí com o segundo vídeo sobre República Velha ou Primeira República, ok? Bom, como ele liderou o processo, né, essa marcha contra a sede do governo, o presidente Deodoro da Fonseca ele foi o primeiro presidente, então, da República. Ele governou de 1889 a 1891. Na verdade, ele ficaria até 1894, mas o seu governo foi interrompido. A gente vai entender por quê, né? República da Espada, como eu já tinha falado para vocês, se deve pelo fato de que foi um período onde o Brasil foi governado por militares e naquela época os marechais eles levavam na cintura espadas e aí foi apelidado esse primeiro período aí, o período inicial da República, de República da Espada. Como eu havia dito na aula anterior, a família real foi exilada, né? Foi mandada para a França, foi expulsa do Brasil e mandada para a França. Uma das primeiras medidas do Deodoro, além da expulsão da família real, foi naturalizar os estrangeiros que aqui viviam. Então, a partir daquele momento, aquele estrangeiro que aqui vivia era considerado brasileiro. Ele também formou um Congresso Nacional Constituinte para criar a primeira Constituição Republicana, Constituição Federal de 1891. E também estabeleceu as eleições para presidente de 4 em 4 anos. Para ser o ministro da Fazenda, ele chamou o Rui Barbosa. O Rui Barbosa percebeu que existia ali um déficit de moedas no Brasil e ele mandou ali fabricar moedas, para tentar aí colocar em circulação e movimentar a economia no Brasil. Além disso, ele incentivou o crescimento econômico, buscava incentivar o crescimento econômico e da indústria. E para isso, ele vai começar a emprestar dinheiro. Emprestava dinheiro para os pobres? Não, logicamente que não. O dinheiro foi emprestado para os grandes proprietários de terra, os grandes cafeicultores e também para aqueles que falavam ali que estavam montando empresas, novas empresas ou empresas que já existiam que queriam melhorar suas condições de produção. Então o governo vai lá, desde sempre, portanto, dá dinheiro para os grandes, para os ricos, enquanto a maioria pobre ali fica desassistida. E o que ocorreu com isso? O cara tinha dinheiro, no lugar de ele investir lá na sua fazenda de café ou na sua empresa, ele simplesmente investia na bolsa de valores. Ou então falava que era para abrir uma empresa ou melhorar uma empresa e na verdade a empresa era fantasma. Ou seja, houve fraudes. Causou um choque entre a oligarquia e o Deodoro da Fonseca. Isso levou aí o Deodoro a sair do poder, deixando o poder para Floriano Peixoto, o segundo presidente da era republicana. Também militar, Marechal Floriano Peixoto, portanto governou o Brasil de 1891 até o final do mandato em 1994. Mas com certeza essas medidas vão enfraquecer o poder dos militares e vão abrir espaço, portanto, para as elites oligárquicas. A Constituição de 1891, a primeira da era republicana, ela vai estabelecer o presidencialismo, vai se basear aí, a nossa Constituição nos princípios da Revolução Francesa, nas ideias de liberdade, de igualdade, e entre elas a divisão entre os três poderes, o governo dividido em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, a separação do Estado e da Igreja. Então o Brasil deixava de ser um país de uma religião para se tornar um país laico. A educação laica, a educação antes ela era controlada única e exclusivamente pela Igreja, e isso acaba mudando a princípio, teoricamente, portanto, a liberdade de culto e o casamento civil. Então eram medidas que iam contra
os interesses da igreja, com certeza iam contra os interesses da igreja, e a gente vai entender depois como isso vai influenciar no futuro da república. Bom, os estados vão ganhar autonomias, como as oligarquias queriam. O voto vai se tornar universal, ou seja, teoricamente todo mundo que era considerado cidadão, ou seja, maiores de 21 anos, poderia votar. No entanto, não era bem assim que funcionava. Os mendigos, os analfabetos, soldados e mulheres não tinham direito ao voto, ok? A gente chama esse período aí de voto censitário também, né? Censitário era baseado na renda. Aquelas pessoas que tinham dinheiro podiam votar. Aquelas pessoas que não tinham, não podiam votar. As mulheres, como não eram vistas como cidadãs, também não podiam votar. O voto era aberto, o que facilitava muito as falcatruas, as fraudes eleitorais, que a gente vai ver mais para frente. Os primeiros representantes da oligarquia no poder, né, o terceiro e o quarto presidente, no caso, o primeiro foi o presidente Prudente de Moraes. Ele era de uma elite cafeicultora paulista, porém ele não conseguiu costurar ali a aliança entre essas elites, né? Existia uma instabilidade política, disputa entre essas elites para chegar ao poder. O Campos Salles, ele assume a presidência em 1898. Ele vai governar de 1898 a 1992. Essa estabilidade política ela vai começar a se apaziguar por conta de uma política que ele vai adotar ali naquele momento, que era a política dos governadores. Essa política dos governadores vai fortalecer o coronelismo. E aí a gente vai entender quem eram esses coronéis. Bom, a política dos governadores consistia em evitar o choque entre os governadores e o governo federal, de certa forma, com a elite, né? Então, era o famoso tomar lá da cá dos dias atuais. Então, o presidente, a nível federal, ele destinava verbas para os seus governadores, os governadores aliados. Esses governadores aliados fortaleciam os coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, né? No começo, os coronéis eram chamados assim porque durante a Guerra do Paraguai eles financiaram milícias, né? Financiaram mercenários para participar ao lado do exército brasileiro. Eles receberam a patente de coronel, mas acabou se tornando uma forma de você meio que rotular quem era o grande proprietário de terra. Então, o cara que era grande proprietário de terra era chamado de coronel porque ele era mais ou menos o dono ali do pedaço, ele que mandava ali na região. Então, o coronel ele fazia o quê? Ele fazia e acontecia, ele mandava, ele influenciava na vida das pessoas, né? E para fazer isso ele tinha vários artifícios. Está vendo aí uma sarge que mostra imagens, né, da soberania, que seria a república. Nós temos ali uma urna, né? Temos o político e temos o eleitor ali, o eleitor sendo retratado aí como um burro sendo arrastado ali para a urna para votar, né? Naquela época ali a participação eleitoral era muito baixa, né? Mas como não tinha, né, essa regulamentação tem que ter X% de eleitores, X% de votos válidos, votos nulos, não tinha nada disso. Então, 2% praticamente da população brasileira decidia quem seriam os seus representantes, né? Bom, nesse contexto, os coronéis usavam de artifícios. Quais eram esses artifícios? Primeiro, compra de voto. A pessoa estava lá, precisava de uma dentadura, precisava ali de uma cesta de alimentos, né? Precisava de um registro de nascimento para os seus filhos. Então o coronel ia lá, fazia esse agrado para as pessoas e comprava os seus votos. Quando não usava esse artifício, ele também fazia o quê? Sequestrava urnas para as urnas que tinham mais votos dos seus concorrentes, eles sequestravam ou acrescentavam mais votos do que realmente tinha ali de eleitores. Então, se tinha 100 eleitores, eles colocavam lá 200 votos naquela urna.
Além disso, o voto de mortos, né? As pessoas morriam, eles pegavam lá o documento da pessoa que morreu e iam lá e acabavam votando no lugar dessa pessoa. Além disso, o voto por ameaça. Então ameaçava ali as pessoas de morte, né? Ou mesmo de expulsão das suas terras, e as pessoas acabavam votando naquele candidato que era indicado pelo coronel. Esse tipo de voto era chamado de voto de cabresto, tá certo? Bom, claro que o coronel ele indicava políticos que iam dar apoio político ao governador, que daria apoio político ao presidente. Ou seja, o velho toma lá da cá que já existia desde o começo dos tempos, que até hoje existe. Aí a gente vê o exemplo da reforma da Previdência, onde o governo federal ele foi lá e destinou, né, comprou aí os deputados para votar contra o povo na reforma da Previdência. Não se engane quanto a isso, né? Bom, o segundo passo foi e que deu maior estabilidade, portanto, aí as elites oligárquicas no poder, foi o período conhecido como política do café com leite, né? Nós vemos aí o Tassardi, nós temos dois personagens e pelas roupas deles nós chegamos à conclusão de que eles são dois coronéis. Um está de preto, o outro está de branco. Só pelas cores a gente consegue entender que se trata do café e do leite. São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor de carne e seus derivados, né? Inclusive o leite, o queijo. Existe então esse acordo, né? É claro que hoje nós sabemos que não era bem assim, não era só São Paulo e Minas que se alternavam no poder. Praticamente quem se alternava ali no poder eram os paulistas e os mineiros. Eles que tinham esse acordo aí de se alternarem no poder. Com o grande investimento no café para beneficiar as elites agrárias, né, houve um problema aí, né, de crise de superprodução. O que significa isso? Significa que quando você tem um produto, né, que ele tem mais oferta do produto do que a procura por ele, o que acontece é que o produto acaba se desvalorizando. Então, tinha muito café, o café começou a se desvalorizar no exterior, né? E para o Brasil, ou seja, na verdade, para os cafeicultores não saírem no prejuízo, o governo decidiu fazer o Convênio de Taubaté, que consistia no quê? Consistia na compra desse excedente de café, né, dos grandes proprietários de terra, dos grandes fazendeiros, dos grandes cafeicultores, né? O governo comprava com dinheiro do povo, ou seja, com dinheiro público, e estocava. E esse café acabava estragando ou sendo queimado pelo governo. Bom, com essa medida houve a estabilização dos preços do café e assim foi garantido o lucro dos fazendeiros, às custas do nosso povo.